Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais uma semana que o Senhor nos concede, porque até aqui nos sustentou Ele, aquele que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai, aquele que fortalece nós dia após dia, onde a palavra nos diz que ainda que o exterior esteja batido, o interior é renovado. Segundo a fé que tem que ser pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é o Evangelho, é a palavra de Cristo, do qual, aonde quer que fores e tudo que empreenderes, se seguires segundo a direção do Espírito Santo, tudo lhe será bem sucedido. Aonde pisares a planta dos pés, somos luz para aqueles que estão nas trevas, na escuridão. Temos que perseverar segundo o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, e muitos que são amoldados segundo o padrão deste mundo são enganados, engodados para o dia do juízo, né? A Bíblia diz ainda que um pecador não é castigado logo e ele acumula os seus crimes, mas quando vier a cobrança, queda e ruína, porque Deus concede graça aos humildes e se opõe aos arrogantes, aos presunçosos, né? Aqueles que seguem com entendimento de próprios olhos. Mas Ele nos concede a oportunidade de sujeitar a Ele, a Cristo, e resistir ao diabo, e o diabo foge. A estes Ele agrada daqueles que andam segundo a justiça do Espírito de Cristo, porque a Bíblia diz que não há sequer um justo sobre a terra, mas existem aqueles que permitem ser direcionados pelo Espírito daquele que é justo, o Tzadik, o Santo, do qual ele disse: sede meus imitadores, se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, sede justos, demonstrai pelo vosso bom proceder, se é que vós ainda tenhais o meu Espírito. Porque o Espírito, o pneuma, o fôlego de vida, todo ser que respira o tem. Mas é necessário ter o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, do qual Deus nos atrai até Cristo. O mundo não pode ouvir e não se compreende aquele que é do mundo, aquilo que é espiritual. Aquele que é carnal não se compreende o que é espiritual. Por isso, muitas vezes a Bíblia diz que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão no mundo, mas é através desta loucura, às vezes inicialmente mesmo sem compreender, a palavra é viva e eficaz, é penetrante, retira toda a dureza do coração e traz aqueles que estão segundo as trevas, segundo o padrão deste mundo, para o reino dos céus. Porque quando é chegado o reino dos céus, há uma mudança, uma mudança de comportamento. Seguimos não segundo outrora éramos como carnais, mas agora agimos segundo o Espírito Santo. Porque aquele que semeia para a carne, semeia para a destruição, mas aquele que semeia para segundo o Espírito, atinge os frutos, né, que são benignos, do qual ele nos diz: produzis antes frutos dignos de arrependimento, né, do qual nós perseveramos e atingimos os frutos do Espírito Santo, as virtudes de Cristo que adicionamos à nossa fé, e através do exercício constante alcançamos, adicionando as virtudes à nossa fé: a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, a piedade, né, como fonte de alegria. E assim nós perseveramos dia após dia, porque não há lei contra, né, as virtudes de Cristo, porque pela fé nós somos cumpridores. Aquele que tem as virtudes de Cristo, ele não esbarra na lei que já é antiquada. A fé
A fé não veio para anular a lei, a fé é cumpridora. A única forma de se cumprir é através da fé, através do elo da perfeição. Porque aquele que é obreiro da lei está cometido desobedecer a todos os mandamentos, porque se tropeça em muitos pontos, né? E assim pela graça sois salvos, sois cumpridores, sois perseverantes, não se dá vencido pelo mal, mas antes vence o mal pelo bem, usando sempre da benevolência. O amor é benigno, o amor tudo sofre, o amor tudo suporta. A Bíblia nos ensina que aquele que é sábio, ele jamais entra numa discussão com aqueles que seguem na insensatez. Porque assim, se ele fizer, ele está rebaixando, está utilizando da mesma linguagem, né? O sábio, ele simplesmente permanece segundo a sabedoria para que não seja influenciado segundo a tolice de muitos. Ele segue seguindo o Espírito Santo, porque maldito é o homem que confia no homem, maldito é o homem cuja confiança está no coração de homens enganosos, que faz muitos planos, mas não prevalece, e cuja motivação está em homens e afasta do coração de Deus. Devemos estar sempre confiantes naquele que jamais nos decepciona. Cristo, o ungido, Jesus, o Filho do Homem. Ele é fiel, ele cuida de nós, ele está no centro com o governo sobre os seus ombros, de pé, como quem pisa uva nos lagares. E ele é aquele que nos justifica, assim como o Pai o justificou. Assim como o Pai ria daqueles que insultavam e zombavam dele, assim atualmente Jesus está com aqueles que perseveram em espírito e em verdade. Ele está nos justificando, ele está nos concedendo sempre a vitória, né? Confundidos e envergonhados aqueles que insultam e zombam, né? Aqueles que nada compreendem segundo a verdade. Mas cabe a nós dizer como o próprio Cristo Jesus ali na cruz diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Assim nós dizemos: Jesus Cristo, perdoa, eles não sabem o que fazem. Fazendo assim, acumulareis brasas sobre as suas cabeças. Esta é a forma do cristão estar agindo diante dos adversários, sempre os perdoando, sempre usando do amor, orando para que eles venham se arrepender de seus maus caminhos. Mas nós sabemos também, aqueles que têm o dom de discernimento, que discernem entre os espíritos, aquele que tem o dom de justiça, a Bíblia nos ensina que aqueles que blasfemaram contra o seu Espírito e que têm seu nome riscado no livro da vida, a estes nem oreis, ainda que oreis, eu não vos ouvireis. Porque grande é a queda e a ruína para aqueles que perseveram em entendimento de próprios olhos. Provérbios 23, do versículo 13 em diante, diz: não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a, a vara nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se o meu coração, sim, o meu próprio, e exultarão os meus rins quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes só no temor do Senhor todo o dia, porque deveras a um fim bom não será malagroada a tua esperança. A Bíblia diz, né, que devemos exortar os filhos, ensina o menino no caminho que deves andar, e ainda até quando estiveres velho, tudo lhe será bem sucedido. Assim é o pai, né, que cuida dos filhos. Assim o pai exorta
usa da vara da correção, da justiça, por amor daqueles que ele ama, né? Porque é necessário estar sempre exortando no dia chamado hoje, recebendo tanto individualmente como exortando a todos mutuamente a unidade da fé, para que a noiva alcance, né, a salvação, a vida eterna, alcance a noiva, né, preparada para o marido espiritual, do qual tamanha honra será coroa para o seu esposo. E para isso é necessário perseverar juntamente com as obras e com a fé. Assim bem como Paulo disse, perto da sua partida, ele disse, encerrei a carreira, combati um bom combate, né, através da fé, guardei a fé, da qual as suas obras, juntamente com a fé, o acompanharam para o tribunal de Cristo. Assim, todo aquele que tem o Espírito e que sabe das verdades, ele segue segundo o amor, né, o primeiro amor, onde a Bíblia diz: voltem ao primeiro amor, porque a forma correta de operar os dons que são irrevogáveis segundo o amor. E se esfria o amor, já não se opera da forma correta, já não se agrada a Deus, já não se tem obediência, né, do qual Deus disse: este é meu filho amado, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E o filho, por sua vez, disse: ide anunciai o evangelho a todos os povos e línguas, porque aquele que assim obedece o filho, ele disse, além de um irmão, ele é um amigo na diversidade. E assim nós perseveramos dia após dia, reconhecendo o Filho amado, o dando honra e glória, e obedecendo o seu Espírito, porque aquele que obedece o seu Espírito fica no caminho, jamais à beira do caminho. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único mediador entre Deus e homens, é aquele que nos direciona a viver dia após dia, né, através ouvintes e praticantes da sua palavra, porque aquele que é meramente ouvinte engana-se a si mesmo, ilude-se a si mesmo. Lembrai-vos dos anciãos, do qual Jesus dizia: façais o que eles dizem, mas não praticais o que eles praticam. Porque aquele que é somente ouvinte não se alcança, né, o entendimento do alto, do qual se dizia do mal. Entendimento de próprios olhos não se alcança o cumprimento. E em mais um dia, perseverai como ouvintes e praticantes do Evangelho, vigiando e orando sem cessar, meditando na sua palavra de dia e de noite, porque quando assim perseveramos, há mais esperança para estes, porque Deus nos conhece através das nossas atitudes. Temos que ser um culto racional, ofertando ações de graças através do bom proceder, do qual exalamos um bom perfume agradável que chega às suas narinas, apresentando as orações, né? A Bíblia diz que a oração de um justo tem muitos seus efeitos, porque a oração dos ímpios, até a oração dos ímpios é abominável diante do Senhor. Por isso, estais em retidão, orai em espírito a todo tempo, levantai mãos santas ao alto, louvor e adoração com o coração, com entendimento. Porque mover de lábios com o coração distante nada resolve. Assim diz o Senhor. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.